Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast Casados e Conectados. Estamos aqui, eu sou Marcos Bernardes Eu sou Tamires Bernardes. e hoje estamos com Thales Agrico. Olá, Muito, Thales Agrico. tudo bem? Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Sim, show de bola. Para a gente começar, Tamires vai começar com algumas perguntas. Antes dela começar, eu gostaria de saber quem é Thales Agrico. Legal. Thales Agrico é engenheiro, formado em Resende. Trabalhei já na Land Rover, na Nissan como engenheiro. E atualmente nós trabalhamos com gestão empresarial aqui, no Brasil todo. Para você que não me conhece, sou sócio do Pablo Marçal. A gente está em Alphaville. A gente tem uma empresa bem legal lá que nós somos especializados em negócios. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser bem legal aí o que a gente vai trazer aqui de experiência de gestão de negócio para você, para sua família, para o seu casamento. Aqui vamos falar, né, um pouquinho, né, sobre a experiência do Thales, né? Quem era o Thales há alguns anos atrás e hoje aonde você chegou, né? Eu acredito que passamos pelos altos e baixos da vida e vamos falar um pouquinho sobre fé também, né, que a gente tem que ter na vida, sobre família, né? Porque eu vejo que você concilia a família, o trabalho, vai na igreja. Eu quero saber um pouquinho como que é, né, essa rotina sua, por que você foi parar em Alphaville, o que te levou, né, a estar onde está hoje? Não, legal. Eu acho que assim, a gente tem que priorizar três coisas na vida. Em 2 Tessalonicenses diz que a gente tem que priorizar o corpo, a alma e o espírito. E o que acaba acontecendo? Eu vejo a família como literalmente uma base para a minha vida. Se você tem uma família forte, tudo dá certo na sua vida. E eu sou uma pessoa assim que eu sempre fui meio doida no aspecto de querer crescer. Eu sempre fui muito ambicioso. E Alphaville, para mim, quando eu pisei naquele lugar, eu falei, poxa, eu quero morar aqui. Eu quero de verdade fazer esse lugar ser uma verdade na minha família, na minha casa. E isso foi bem legal, porque assim, hoje, graças a Deus, a gente conquistou aquele lugar. Literalmente, a gente tem base dentro daquele lugar. Qual foi a primeira vez que você virou e falou assim, ó, aqui vai dar certo, aqui é o meu lugar? Então, hoje eu moro em Alphaville praticamente há 7 anos, mas os 3 primeiros anos foi bem complicado, porque assim, o que acabava acontecendo com a gente? A gente não entendia o porquê que a gente estava lá. Mas a partir do momento que eu falei para a Lídia, eu falei, Lídia, aqui é nosso lugar. Eu não tenho como falar, eu vou trabalhar, por exemplo, em Itajubá. Eu vou trabalhar lá, vou prosperar lá e vou comprar um apartamento em Itajubá. Eu tenho que morar lá, minha vida é lá, minha base é naquele lugar. E o dia que a gente colocou isso no nosso coração, eu lembro que a gente foi num lugar lá bem alto e a gente falou, poxa, a gente vai tomar a posse dessa cidade. A gente começou a ver que Deus começou a trabalhar muito forte na nossa vida lá dentro. E aí a gente viu que lá era o nosso lugar. Hoje eu amo aquele lugar, não mudo de lá para lugar nenhum. O que você diria para o Thales há 10 anos atrás? Eu diria para o Thales aprender a vender, não perder tempo fazendo faculdade. Eu falaria isso, porque faculdade para mim foi muito bom no sentido de resiliência. Eu aprendi bastante, eu me dediquei bastante, mas hoje eu sou engenheiro, né? Mas o que tem de engenheiro em São Paulo andando de Uber não está escrito. Então, assim, o que eu diria para as pessoas, tá? Me aprenda a vender. Eu falaria para o Thales há 10 anos. Se você estivesse vendendo, você está muito mais longe do que você está hoje. Como que você lida com a pressão de quando tudo dá errado e você pega aquele dia e tudo está dando errado? Como que você lida com essa situação? Então, eu procuro ter muita inteligência emocional, porque assim, quando eu começo o meu dia, eu sempre preparo o dia antes de começar. Eu falo com Deus, eu sempre falo com Deus que o governo daquele dia vai ser meu, da minha família. Mas se vir alguma coisa fora do controle, eu procuro sempre entender o que está acontecendo. Eu não pego e fico desesperado. Poxa, eu vou tomar ações que não estão certas. Eu pergunto para Deus, eu falo para Deus, Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer mostrar para mim? Entendeu? Então, assim, isso acaba me dando um direcionamento melhor sobre a pressão. Mas a pressão ela é necessária para pessoas que querem crescer. Então, assim, o que eu acho interessante, Tamires? A pressão, quando a pessoa ela começa a entender o propósito de uma pressão, ela começa a chegar em grandes lugares. Agora, quem se abate muito pela pressão, para. Em algum momento da sua vida, hoje você é um grande empresário, mas em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Então, eu já passou na minha cabeça, mas toda vez que eu pensava em desistir, as coisas não davam certo. Então, hoje é o que eu falo para as pessoas nos treinamentos que a gente tem em Alphaville.
eu não tenho plano B, eu tenho um plano contingência. O que é um plano contingência? É um plano paralelo dentro do plano 1, A. Então, assim, não existe isso na minha cabeça. Você vai desistir, vai dar errado, já passou. Mas eu nunca tentava expressar isso para minha família. Porque se eu me abatesse, o que acabava acontecendo? Eu ia descontrolar tudo e não ia realmente chegar no objetivo nosso. Então, eu sempre procuro não passar essa pressão para eles, entendeu? Você acredita que dá para empreender sem mexer com a saúde emocional? Então, dificilmente, porque o significado de empreendedorismo é correr risco, não sei se vocês sabem, mas dificilmente você consegue empreender sem mexer com a sua emocional. Por isso que, para vocês terem noção, por isso que hoje no país as pessoas não querem empreender, elas querem arrumar um trabalho fixo, querem ter uma estabilidade, não querem ficar correndo risco, porque é arriscado você empreender e dar errado, você não sabe para onde você vai chegar, você não sabe o dia de amanhã, você tem uma luta muito grande contra o governo. Já não estou falando nada de governo aqui, não sou esquerda e nem direita. Estou falando que ele é um péssimo gestor. Eu, como conheço de empreendedorismo, eu vejo que o governo hoje em dia é um péssimo gestor. Entendeu? Ele não sabe gerir nada. Então, isso é uma dificuldade para o empresário. Até para você saber, Tamires, todo empresário, 60% nos primeiros 5 anos eles quebram. Então, até se você é empresário, você passou dos primeiros 5 anos, você é um vencedor. Porque é difícil, né? E eu falo que lidar com funcionários também, Thales, é muito difícil, né? Você lá tem várias pessoas que trabalham para você, que trabalham nas vendas, né? É difícil. Então, é demais. Você lidar com pessoas é muito difícil. E hoje o mundo ele mudou bastante, Tamires. Antigamente as pessoas elas tinham um objetivo na vida, hoje não. Hoje tem muito auxílio de governo, elas conseguem fazer um curso qualquer e aí já quer cair numa profissão aí e faz trabalho mal feito. Então é muito difícil lidar com pessoas. Pessoas são difíceis de lidar. Eu até indico você, se você é empresário, você está assistindo aqui, trabalhe muito bem a cultura da sua empresa. O que seria cultura? Se você levar para o lado de gestão, é missão, visão e valores. Mas se você levar de um lado mais simples, é a visão que você vai passar para o seu funcionário, aonde ele pode chegar. Porque ninguém trabalha apenas por dinheiro. Às vezes as pessoas falam, não, é só dinheiro. Não é. Se ela ficar ganhando, por exemplo, 10 mil reais a vida inteira, vai chegar no 3º ano, ela vai estar esgotada. Então, ela tem que ter uma visão para onde ela vai chegar. Funcionário é difícil lidar, não é fácil, não. E dentro de tudo isso, qual que é a sua rotina hoje? Você descansa ou você só fica 24 horas pensando nas empresas que você cuida e em tudo mais? Então, eu indico, o empresário, o que eu indico, Marcos? Nos primeiros anos do empreendedorismo, não adianta você querer cuidar da saúde para você ter uma empresa forte, não adianta. Nos primeiros anos de um negócio, você vai descuidar da saúde. Você não vai ter uma saúde, você não vai comer bem, você vai dormir pouco, até a sua empresa dar certo. Na hora que ela chega numa estabilidade, aí sim que você começa a fazer o quê? Você começa a dedicar mais à sua saúde. Porque, assim, até é uma brincadeira que eu sempre faço. Se saúde apenas, acordar cedo, ir para academia, fosse sinônimo de riqueza, o personal era tudo rico. Então, assim, isso para mim não funciona. Eu acho que, assim, o empresário, nos primeiros anos, ele vai ter que dedicar literalmente a empresa, a gestão do negócio dele, para ele conseguir fazer uma empresa saudável. Aí, no segundo ponto, ele vai lá e cuida da saúde dele, emocional, primeiro ele precisa física. estabilizar. Primeiro ele precisa estabilizar. Como que você, como que a sua fé influencia na forma de gerir a sua empresa? Então, eu levo Deus como tudo para mim e para a Lídia. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque assim, às vezes eu estou tomando banho, olho no vitrô do banheiro e Deus fala alguma coisa que eu tenho que fazer na empresa. Eu acho que assim, o posicionamento, só que isso varia, porque assim, se você for pegar na Bíblia diz que a chuva vai cair no telhado de todo mundo. Então assim, não é porque o cara está dentro da igreja que ele vai prosperar a empresa, não é assim que funciona. Mas quando ele entende que Deus, ele tem ele pode dar uma estratégia para as pessoas, elas crescem. Deus, ele não vai dar para você. Eu vejo muita gente ajoelhando no chão falando, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo. Deus não dá. Deus, ele sempre vai dar estratégia. Entendeu? Entendi. O que mais te desafia como pai hoje? Então, o que mais me desafia como pai, eu confesso para você, Tamires, eu queria ser pai de mais filhos. As pessoas, às vezes, elas acham que é o quê? Que criação é só dinheiro. Dinheiro é o mais fácil. O mais difícil é você criar. Você dá uma educação, dar uma atenção para essa criança, ela ter um caminho bom quando ela crescer. Porque o dinheiro é de mesmo, dinheiro você vai correr atrás. Agora, a educação é complicada. Então, para ser pai, eu indico muitas pessoas elas fazerem o quê?
entender muito de emocional, saber lidar, dar os caminhos certos para essa criança, entendeu? Então, para um pai, eu acho que é muito complicado isso. Eu vejo, né, que a Manuela, eu vejo você postando que a Manuela, ela gosta, né, ela pega você como base, como referência dela nas vendas, né? Até teve um evento lá que o Pablo estava, que ela mostrou sobre, ela vendeu, né? Dia do empreendedorismo da escola. Eu achei muito interessante. O que você achou disso, dessa... Então, ela é referência, né? Ela vai seguir a referência do que a gente está fazendo. E ela entende que isso pode mudar a vida dela, sabe? Então, eu sempre comento com ela muito de venda. E o lugar também que ela está, o ambiente das pessoas que ela está, isso motiva ela a sempre querer empreender. Eu sou muito a favor do empreendedorismo, sim. E sobre fé, sobre Deus, o que você fala para os seus filhos? O que eles acham disso? Não, legal. Eu acho que é muito o exemplo, entendeu? Às vezes eles oram porque eles veem a gente orando. Uma criança, para você ter noção, isso são dados. Uma criança até os 7 anos, ela não vai seguir nunca a voz. Às vezes você fala assim, eu vou falar com a criança, vou gritar com ela, ela não vai ouvir, ela só vai seguir o exemplo. Então, toda criança até 7 anos de idade, ela só segue apenas exemplo. Então, ela vai ver você orando, ela vai ver você buscando Deus, ela vai fazer igual. E é isso até o Flavinho falou no último que a gente fez, que não adianta você fazer muita coisa, mas se você faz, por exemplo, se eu vou pelo caminho asfaltado e eu quero que meu filho vá pelo caminho que é com bloquete, não vai, ele vai seguir o caminho que eu estou passando. Minha referência minha é o pai. E é muito isso mesmo. Tudo que a gente faz, a gente vê com as nossas crianças. A gente é o espelho deles, né? Isso daí é tão bonito de se ver, né? Então, por isso que a gente tem que dar bons exemplos, né? Porque lá na frente a gente vai ver vitória, né? E porque 90% das empresas travam quando estão crescendo. Então, é por falta de gestão. Existe um estudo da Harvard, Tamires, até vou levar um lado mais técnico. Toda empresa ela tem 5 fases. Ela tem a fase da existência. O que seria a fase da existência? É a fase que ela tem que se manter no mercado, que ela tem que só focar em venda. Tem a fase da sobrevivência, que é para ela sobreviver dentro de 5 anos. A fase da prosperidade, que é da abundância. A fase da decolagem, a fase da maturidade. O que acontece com o empresário? Na fase da prosperidade, ele não pode deixar de ter pessoas boas trabalhando. Porque eu até comento muito isso no meu Instagram. Uma empresa, quando ela é pequenininha, ela precisa de gente com força de vontade. Agora, quando a empresa é grande, ela precisa de pessoas com intelectual forte. Tanto que, assim, você vai ver uma grande indústria, eles contratam funcionário pelo currículo. Tem que ser bom. Entendeu? Por quê? Um funcionário bom, ele vai fazer uma coisa que um funcionário ruim, normal, medíocre não faz. Entendeu? Então, você tem várias empresas que vocês cuidam lá. Qual o maior erro que você vê hoje dentro dessas empresas? Então, o maior erro dos empresários normalmente é a questão de organização na gestão da empresa. Tem uma ferramenta que eu criei que chama CARO. O que seria esse CARO? Comercial, administrativo, recursos humanos e operacional. O que é o problema dos empresários? Eles vendem muito, mas não sabem gerir, não sabem administrar o que ganham. Por exemplo, no seu caso não, Marcos, mas tem por exemplo, uma lojista está assistindo essa podcast hoje. Ela tem uma coisa chamada CMV. O que é o CMV? Custo de mercadoria vendida. Tem uma porcentagem que ela pode gastar em compra de roupa sobre o faturamento dela. Então, assim, o erro é sempre o mesmo. Ou tira um prolabore alto demais da empresa, uma retirada alta, ou compra mercadoria demais. Sempre é esse mesmo erro, ou é muito funcionário no quadro. É sempre esses 3 erros. É padrão isso aí. Qualquer empresa que eu pego, é sempre esses 3 erros que eu vou analisar. Como você enxerga o papel do dono no negócio depois que ele para de operar? Então, eu acho que assim, o dono ele não pode ficar refém do negócio, porque isso é um erro. Eu acho que assim, se a pessoa ficar muito refém do negócio, às vezes ganha muito dinheiro, fatura milhões por mês, mas tem que estar lá o tempo todo na empresa. A empresa, ela literalmente ela tem que ser rateada. Ela tem que ser rateada. O que seria ser rateado? Por setores. Por exemplo, tem que ter um gestor no comercial, tem que ter um gestor no financeiro da empresa. Por que eu indico muito isso para o empresário? Para você não deixar a empresa na mão de uma pessoa só e futuramente você criar um concorrente, entendeu? E a outra coisa que eu acho que é interessante é o quê? Você poder ter essa liberdade, entendeu? Porque o setor que mais dá problema dentro da empresa hoje é as vendas. Então, toda empresa ela tem que ter o setor de vendas muito bem estruturado. Estruturou a venda, empresa com dinheiro no caixa, você contrata os melhores funcionários. Você acha que o patrão tem que ter medo de perder funcionário? Eu acho que não. Quando a empresa ela tem um processo muito bem estabelecido, por exemplo, na minha empresa ela tem comercial. O comercial hoje, eu desenhei todos os processos dos funcionários. O tanto que, assim, todo funcionário que entra lá, Tamires, em 3 dias ele vende, ele faz a primeira venda dele.
E o que é interessante, eu não fico na mão de ninguém. E assim, se trocar o time todinho, eu posso trocar, igual agora, eu fiz uma troca do time todo. Eles continuam trabalhando do mesmo jeito. Então a ideia é criar processo. Tem muita gente que acha, né, que não deve perder funcionário, e às vezes tem uma fruta podre no meio, que a gente pode abrir mão, mas o patrão prefere ficar segurando ali do que abrir portas, né? Porque mão de obra está difícil, então o patrão tem essa insegurança, né, da forma de procurar, da forma de fazer. Então, eu sempre falo muito para as pessoas, a gente entende hoje que o país ele tá difícil de mão de obra, é perspectivo isso. Só que eu falo com muitos empresários, Samires, é aonde vai recrutar. Porque, assim, depende do perfil de vaga que você precisa. Às vezes você precisa de um funcionário operacional, às vezes você precisa de um júnior, às vezes você precisa de um pleno e de um sênior. Eu perdi uma gerente que eu tinha dentro da empresa e eu falei, poxa, agora o que a gente vai fazer? Eu abri essa vaga no LinkedIn, que é uma plataforma boa, e eu contratei uma menina que ela fala 3 idiomas. Assim, ela chegou na empresa, ela fez... O trabalho dela de uma semana valeu por 5 meses da outra. Então, assim, é saber aonde você vai pegar. Por exemplo, você não vai pegar uma doméstica num grupo de vagas.com na internet, porque ela não está lá, está no Facebook fazendo fofoca, no grupo 24 horas. Então, é lá que você vai procurar. Então, você tem que saber aonde você vai procurar essa pessoa. Porque, assim, a vaga não pode ser soltada. Eu vou soltar a vaga numa plataforma. Eles nem sabem mexer nisso aí. Então, assim, tem que ser na onde que eles estão. É o ambiente que eles estão. Normalmente, você consegue encontrar, entendeu? O que você diria para quem acha que um processo engressa o crescimento? Então, o processo, eu falo muito para as pessoas de uma ferramenta que eu uso que chama PPM. O que seria o PPM? Processo, padrão e multiplicação. O que seria o processo? Processo, as pessoas elas complicam demais. Eu não faço processo da minha empresa, que é complicado. Não é. O processo é só o quê? É só uma discriminação de uma atividade. Por exemplo, processo, eu estou com sede, vou pegar esse copo aqui, ó, vou virar na boca, beber água. Isso é um processo. É o segmento de uma atividade. E se eu pego um processo de um funcionário, como ele trabalha, eu descrevo ele e eu começo a aplicar aquilo lá dentro da empresa, é só colocar outros para fazer igual. Porque assim, as pessoas às vezes ficam preocupadas, mas será que dá certo? Se não der certo, a indústria não fazia carro em série um atrás do outro. Entendeu? Então, assim, dá certo sim. Mas é uma coisa que vai ter que gastar energia. Entendeu? Então, assim, por esse motivo, eu não indico, Tamires, o empresário, ele ficar muito no operacional da empresa. Se a gente for pegar o nível hierárquico da empresa, toda empresa ela tem o operacional, ela tem o gerencial, que é os gerentes, e tem o estratégico. A empresa ela só cresce quando o estratégico está forte dentro dela. Entendeu? O estratégico é que vem novas ideias para fazer novos negócios na empresa. Entendi. O que você diria para o empresário que está começando ou que já começou sobre a implantação de uma cultura forte, sem autoritarismo, sem gritaria, sem algo, mas impor uma cultura forte, uma cultura que dê respeito, né? Uma empresa de respeito. Então, se você for pegar a bandeira nacional, está escrito ordem e progresso, né? Então, assim, isso é literalmente a própria verdade. Primeiro é o quê? Primeiro você faz o progresso, depois você faz a ordem na empresa. Eu indico muito, Marquinho, para o empresário conseguir, de fato, ele crescer na empresa, primeira coisa é o quê? Por que normalmente, fala para mim, por que você não sai andando normalmente, vou fazer até uma pergunta para você. Por que você não anda a 150 por hora dentro da cidade de Itajubá? O que aconteceria com você? Poderia passar em cima de uma pessoa, tem bater limites, o carro, quebrar levar mola, tem um monte de coisa. Então, assim, o ser humano, ele por fala, ele não entende. Existe um estudo que a fala representa 7% da obediência de um ser humano. O que dá muito respeito por um ser humano? A questão da postura que ele tem. Então, assim, o que é interessante? Se um funcionário ele tem uma coisa chamada código de conduta dentro da empresa, que se ele, por exemplo, na minha empresa tem isso, se ele utilizar o celular, ele vai levar advertência, e ele sabe que aquilo lá vai prejudicar o bolso dele, ele segue aquilo lá. Então, assim, o que faz um funcionário seguir uma empresa? Quando há uma ordem nesse aspecto, no sentido que, ó, se você usar celular, você vai levar advertência, se você chegar atrasado, você vai levar advertência. E o que acaba acontecendo? Quando há uma documentação ali expressa, algo formalizado, o funcionário começa a ter mais respeito. Entendeu? Então, assim, eu vejo isso é um grande problema nos empresários. Eles não fazem documentação. O empresário fica muito solto, o funcionário fica solto, muito tranquilo. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que há uma ordem no negócio, é igual cadeia, por exemplo. Cadeia, o bandido não vai lá e vai falar com o policial numa boa. Não vai, porque tem a ordem, ele vai ser punido. Então, assim, infelizmente é igual os filhos nossos. Se eles fazem alguma coisa fora do normal, eles vão ser punidos. O funcionário é a mesma coisa.
mas também tem que dar essa visão para eles, a visão da onde eles podem chegar, como eles podem chegar lá. Eu não concordo num modelo de gestão narcisista, que o empresário é muito firme em cima do funcionário. Não é. Ele vai te dar dinheiro, ele vai te gerar valor, você dá dinheiro para ele, entendeu? Então, assim, eu sou muito a favor do empresário pagar bem, mas paga bem para quem dá resultado. Quem não dá, não tem que ganhar bem, não. Sim. Você acha bom o patrão ser amigo de funcionário? Nunca pode existir isso. Para vocês terem noção, ô Marcos, eu tenho minha sala, tenho a equipe comercial lá, eu faço uma reunião com eles uma vez por semana, toda sexta-feira. E nenhum deles tem meu telefone pessoal, só os gestores que têm. Então, os funcionários do operacional, o pessoal do comercial não tem. Eu não deixo ter, porque a partir do momento que eles perdem o respeito, eles perdem uma coisa chamada admiração. E aí, o que acaba acontecendo? A empresa vira uma bagunça. Então, eu evito conversar. O gestor que fala com ele. Eu não vou chegar lá, por exemplo, eu vi o funcionário fazendo alguma coisa de errada, eu não vou falar com ele. Eu sempre mantenho o quê? Um bom relacionamento com ele. Mas é o gestor que vai falar com ele, não sou eu. E como a gente achar o local onde a gente perde dinheiro sem ver? Como é que a gente localiza isso? Então, normalmente, o que acaba acontecendo? Se a empresa ela tem um faturamento alto, tem uma coisa chamada fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É entrada de dinheiro diário. Por exemplo, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, a Lídia fez o fluxo de caixa e ela identificou que a gente estava gastando muito com restaurante, que a gente comia todo dia fora. O que ela fez? Ela cortou aquilo lá. Ela falou que vamos contratar uma mulher para cozinhar em casa, vai ser mais barato. Então, assim, o que acaba acontecendo? Esse fluxo de caixa é o controle de contas a pagar e contas a receber. Hoje, muito empresário, ele fica sem capital de giro no caixa da empresa dele, porque entra dinheiro e já paga. Entrou de um lado e ele paga boleto do outro. Ele não tem que pagar. Ele tem que pensar, sentar, ver o que tem que pagar de prioridade. Não tem. Poxa, eu vou ficar sem dinheiro. Não paga. Renegocia, joga para frente. O empresário, ele nunca pode ficar sem dinheiro na conta. Nunca. Se ele ficar sem dinheiro, ele fica sem poder nenhum. Então, eu indico assim, ó, caiu 10 mil na conta, tem 15 de boleto para pagar na sexta. Renegocia, paga 5 e fica com 5 na conta. Entendeu? Porque o empresário, ele sem dinheiro, ele não tem força nenhuma. Dinheiro é problema ou solução na sua vida? Ah, é solução, né? Solução demais. As pessoas falam que dinheiro traz felicidade. Ela não é. Hoje, eu estava agora à tarde com o Marcos, o cara falou assim, dinheiro ele não traz felicidade, ele busca felicidade. É literalmente isso. As pessoas elas têm que parar com esse negócio assim, dinheiro não é importante sim. Você não pode ser servo dele. Entendeu? O que é ser servo do dinheiro? É você ter dinheiro, mas você ser escasso. No sentido que você tem dinheiro pra caramba, mas você vai tirar R$100, você reclama. Entendeu? Então, assim, é muito importante, sim. O dinheiro, vamos levar para um lado espiritual, ele aumenta o propósito das pessoas. Ele dá emprego, ele gera emprego. Então, é importante demais. Como lidar com empresas que faturam alto, mas vivem no limite do caixa? Então, normalmente essas empresas, Tamires, que elas faturam muito e o empresário vive no vermelho, tem alguma coisa errada. Aí ele tem que fazer uma coisa chamada DRE, que é o financeiro. Ele tem que fazer uma planilha financeira e identificar o que está acontecendo de errado. Ou ele está colocando o preço errado da mercadoria, ou ele está comprando demais. Ele tem que identificar qual que é o erro que está acontecendo na empresa. Entendeu? A partir desse momento que ele identificou o erro, o que acaba acontecendo? Ele toma ações diferentes. Às vezes ele fatura muito, mas com um produto com margem baixa. Qual foi a virada de chave para você construir saúde financeira? Então, a virada de chave da minha vida foi nunca deixar... Assim, eu nunca deixei de trabalhar muito, muito mesmo, mas foi a partir do momento que eu fiz uma coisa, foi bem interessante isso. Eu fiz uma coisa chamada plano de negócio. O que é o plano de negócio? É um business plan. Hoje o Sebrae ensina muito isso. Você pega a sua empresa e você escreve a empresa inteirinha num papel. O que eu fiz? A minha empresa, hoje a empresa é em Alphaville, é um aluguel muito caro. E eu estava recebendo empresário barato. Não discriminando, mas assim, o que eu fiz? Era um empresário muito pequeno para um negócio muito grande. E aí eu falava, esse negócio não vai bancar. Não tem como bancar vendendo barato. O que eu falei com a Lid? Vamos mudar o preço. A gente, colocou 7 vezes mais valor do que vendia, aí a gente viu o negócio andando. Então, era apenas um único erro, eu estava vendendo muito barato. Aí, quando eu aumentei, mudou a chave. Lá você trabalha com a Lídia, né? Que é sua esposa. Como que é trabalhar assim, né, em casal? E como que ela consegue trabalhar com você e fazer o papel da maternidade, né? Que uma maternidade é uma coisa bem difícil, né? Então, o que eu faço? Ela trabalha menos tempo do que eu. Ela trabalha normalmente mais a parte da manhã. Para um casal dar certo, Tamires, o que eu indico? Todo mundo fala muito de emocional e tal.
eu vejo o quê? Cada um cuida do seu quadrado. Hoje a Lídia ela cuida do financeiro da empresa, eu cuido da gestão geral e ela só cuida do financeiro. Eu não me meto. Tanto que às vezes vocês andam comigo, eu não tenho nem conta de banco no meu celular, não pago conta nenhuma. Então, assim, às vezes se eu tiver uma dívida com você, você nem me cobra, eu não vou te pagar. Então, assim, eu não tenho nem conta de banco. Aconteceu alguma coisa, é só ela que faz. Eu não me meto na questão financeira dela, de jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, eu procuro não se meter. E aí cada um respeita o seu espaço. Se eu for lá e meter na questão financeira, vai dar problema. A Lídia, trabalhando com você, ela dá palestra também? Ela faz parte dos cursos que você então, faz? Ela procura, sim, fazer. Às vezes ela fala alguma coisa, mas ainda ela não surgiu o que ela quer fazer, né? Mas é o que eu falo para você, Marcos. Às vezes as pessoas elas não valorizam o bastidor. A Lídia, hoje, eu falo para as pessoas, ela é 80% do que eu sou. Vocês me conheceram no passado, né? Então, ela é 80% de tudo que eu sou. Porque, assim, ela motiva. E eu falo para vocês, é até pesado falar isso, tá? Se o seu marido é um banana, é culpa sua, mulher. Porque a mulher é ela que consegue levar o cara lá no alto ou ela joga a pessoa para baixo. É porque tem muita gente que tem esse preconceito, né, em trabalhar com a esposa, né? Uhum. Tem muita gente que não gosta de trabalhar, não gosta de ver o crescimento da esposa junto, né? Isso daí eu acho bem bacana, trabalhar junto. Porque se um está crescendo, o outro também está crescendo juntos, né? Está somando. Então, é duas cabeças, né? Eu tenho certeza. Porque, igual acontece, vocês trabalham junto. Acontece alguma coisa no dia, vocês dois pensam junto o que vai ser feito. É muito mais fácil. Sou muito a favor de marido trabalhar com mulher. Muito mesmo. Eu falo, é difícil para todos os lados, né, Thales? Você ficar dentro de casa com a esposa é difícil, com você trabalhar também é difícil. E também tem os lados bons da vida, né? De ter uma companheira, de dividir isso. Mas só que muita gente não entende isso, né? Acho que tudo é flores, que não deve ter desafios na vida, né? Então, e assim, até legal que você falou também a questão do filho. Eu acho que os filhos, muitos pais, eles não dão atenção no momento que eles estão ali com os filhos mesmo. Tem que dar muita atenção. Mas eu acho que a mulher ela tem que fazer o que ela gosta também. Porque hoje, mulher tem que trabalhar com o marido, assim. Eu acho que é interessante isso aí. Ela sair de casa, ter o tempo dela também. Porque, assim, ser só mãe o tempo todo integral, eu acho que isso não é positivo. Isso causa problemas emocionais na mulher também. Porque ela larga uma rotina que ela fazia para fazer outra. Então, acho que, assim, dê um tempo de qualidade para os filhos, como nunca deu antes, mas também dedique à questão profissional, que eu acho que é bom. Agora eu vou fazer uma pergunta de uma frase. Você fala que lucrar não é opinião. Por quê? Lucrar não é opinião? Deixa eu pensar. Lucrar não é uma opinião. Você quer passar para a próxima? Lucro, né? Que o lucro não é a opinião. Não é opinião? A Lídia passou isso? Não lembro disso aí, não. Qual foi o maior desafio de processo que você já resolveu? Processo de empresa? De empresas. Quer perguntar de novo? Pode perguntar. Qual foi o maior desafio de processo que você já resolveu? Então, Tamires, na minha opinião, a escassez do empresário. Porque, assim, eu tenho um cliente meu, eu estava até comentando com a família. Ele faz tudo. O que faz tudo? É aquele cara que vai trocar a lâmpada de casa. E esse cara, ele fatura, assim, é um cara que eu admiro demais. Eu tenho empresário que fatura aí 8 milhões por mês. Mas esse que fatura 5, eu dou mais valor nele que no de 8. Esse empresário, ele chegou na gente faturando, assim, pouquinho mesmo. E a história dele foi muito legal. Ele chegou e ele falou, não, eu quero fechar um treinamento com você. E aí o valor que a Lídia passou, eu falei, cara, como que vocês vão vender o preço desse pro cara? E era o preço assim, a gente fez ainda 50% do valor, mas era um valor alto, expressivo. E ele falou, não, tá bom, eu vou fechar. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela tem uma ambição na vida dela, eu fico feliz da vida. Porque uma pessoa que ela tem visão de onde ela quer chegar, nunca desconfie de uma pessoa assim. Esse cara, ele começou com a gente, hoje ele fatura aí praticamente 6 vezes mais do que faturava. Ele mandou uma foto do carro que ele comprou para a empresa, que é um carrinho novinho, e ele ainda tem um carro da empresa, então assim, ele prosperou, ele conseguiu crescer. Então, assim, eu admiro mais as pessoas, não é sobre o dinheiro, é sobre o que é, aonde a pessoa quer chegar. A loucura que ela faz na vida para ela chegar em lugares grandes. Por que o processo, muitas das vezes, vale mais que o talento? Porque o processo é a repetição de uma atividade. Tudo que é repetitivo dá resultado. Por exemplo, uma coisa que ganha muito dinheiro, loteria. Qual que é o processo da loteria? Você vai lá na casa lotérica, faz seu joguinho lá e esse dinheiro vai acumulando e vale o prêmio de todo mundo. É a sequência de uma atividade. Então, assim, o processo ele é muito maior que o talento. Por exemplo,
Se o talento fosse maior que o processo, o professor de faculdade era tudo rico. E não é. Tem gente que não sabe, fala problema e é muito mais rico que o professor de faculdade que fica dando lição. Não é. O segredo está no raciocínio, não está na inteligência. Pior que é verdade, Thales. Tem um cliente nosso que você olha para ele assim, você fala, cara simples, gente boa, uma simplicidade como pessoa. E você vê, ele tem várias empresas. Ele é muito inteligente. Quem olha para ele não dá nada para ele. Você fala, nossa, que cara é esse, né? Inclusive, ele abriu um empreendimento agora, assim, todinho à vista. Tudo que fez à vista. E é um cara que anda com uma roupa super simples. E a gente não dá. Então eu falo, o processo ensinou ele a crescer. Hoje ele é um dos caras mais, eu creio que um dos mais ricos de onde ele mora. E não é uma pessoa estudada, não é um cara exageradamente estudado. Fala assim. Sabe o que eu acho interessante isso aí, Marcos? É o que? O cara é visionário, ele tem visão do que ele já enxerga fora do normal. Ele vê, por exemplo, ele vê uma árvore dessa aqui igual do meu lado, mas ele já está enxergando uma floricultura. Ele já está enxergando assim. E isso, tem pessoas que ela tem esse dom. Então, assim, ele é visionário e segunda coisa, ele não é medroso. Eu tenho certeza que ele faz loucura na vida dele. O empresário, para ele ser muito rico, ele tem que fazer loucura. É igual eu. Quando eu fui pegar a segunda empresa nossa, eu tremia dentro do carro pelo preço que eu ia pagar. Então, aquilo lá que aconteceu. Quando eu fui pegar a outra, que é 3 vezes mais caro, para mim foi normal. Então, literalmente, é romper barreiras. É não ter medo. Esse cara tem certeza. Ele tem o quê? Ele é uma pessoa visionária, ele enxerga além do comum e ele não tem medo de nada. Entendeu? Então, assim, o empresário, para ser rico, ele não pode ser medroso. Você acha que uma empresa pequena, uma portinha, pode chegar em pouco tempo a ser uma empresa muito grande? Pode chegar qualquer um. Eu acho que assim, qualquer pessoa, mas ela tem que ter visão. Ela não pode trabalhar com freio de mão puxado. Ela tem que ter visão de onde ela vai chegar. Eu sempre construí muita imagem na minha cabeça. O que aconteceu comigo? Hoje a gente está entre os 10 maiores de gestão empresarial do país. E aí o que eu fiz? Eu construí que eu ia ser o maior. Eu falei, eu vou ser o maior. Hoje o maior é o Marcos Marques, do Acelerador Empresarial. E eu falei com Deus, a gente faz um trabalho legal, recebo gente do Brasil todo. Eu falei, Deus, o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? E eu comecei a gerar esse ambiente. E aí aconteceu o que eu comentei com vocês, né? Que o Pablo Marçal agora ele entrou comigo de novo. E isso acelerou. E eu tenho certeza que com ele, até o final do ano, até o terceiro, a gente chegou como maior. Então, assim, eu gerei esse ambiente de querer. Eu sempre enxergava isso, desde criança. Eu era criança, vendia passarinho na rua, mas eu enxergava que ia ser grande. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa visão. Poxa, eu vou ser o maior. Eu sempre falo para todos os colaboradores da empresa. A gente vai ser o maior de gestão empresarial no país. Então, eu crio aquilo lá, eu lanço aquela palavra o tempo todo. Ô, Thales, lá vocês trabalham muito com vendas, né? E você acha muito importante os patrões, né, colocar cursos de vendas na loja, porque aqui em Itajubá eu vejo um atendimento muito fraco. Que você entra, se você não estiver bem vestida, eles não te dão valor no que você vai comprar, e se você estiver bem vestida, eles te exaltam. Você acha que falta uma gestão mais firme dentro da empresa? Eu acho que, assim, o comercial é o principal departamento dentro da empresa. Não tem outro departamento melhor que o comercial. Por exemplo, você hoje é empresário. Você fala assim, poxa, eu tenho dinheiro na conta. Você tem 3 milhões na conta hoje. Por exemplo, também, você tem 3 milhões, você vai contratar os melhores funcionários que tem. O principal departamento de uma empresa é comercial. Se o empresário ele não se dedica à venda, às vezes ele fica lá perdendo tempo pintando parede, às vezes ele fica perdendo tempo pensando nas coisas que não é para pensar, foca em vender. O foco, 80% do foco de uma empresa é vender. Entendeu? Se a empresa está vendendo, depois você contrata gente boa para executar, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o seu processo até chegar hoje, ser sócio do Pablo Marçal. O que o Thales Agrico passou? Então, Marcos, o que você já foi? O que você eu trabalhei já fez? Como engenheiro. Eu trabalhei como engenheiro na Nissan, né? E a gente morava num apartamento muito bom em Resende, tava em ascensão. E aí a Lídia tava ela teve a Manu, né? Ela teve depressão pós-parto. E aí a gente começou a falar com Deus. Deus, o que a gente tá fazendo nessa cidade? Lá em Resende, no Rio de Janeiro. A gente largou tudo, né? Comprou um restaurante na época aqui. Não foi uma experiência. Foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi bastante.
Mas quando eu fui para a Alphaville, eu lembro que tinha um CEO que ele sabia o meu currículo. E ele, para me prejudicar, na hora que caiu o pagamento, eu ganhei R$ 1.200. Eu falei, cara, isso aí não vai dar nem para morar aqui. Mas amém, continuei fazendo meu trabalho. Eu lembro que eu fiz um relatório para o Pablo que ninguém fazia lá dentro. Ele pegou esse relatório, ele olhou para mim e falou assim, nenhum CEO nunca fez isso. E aí isso eu comecei a chamar a atenção dele. E ele falou, poxa, agora você vai cuidar do meu financeiro. Comecei a cuidar do financeiro da empresa, dele, e assim, fiz um trabalho muito grande, só que ainda não bancava a gente lá. Tanto que a Lídia, o que aconteceu? A Lídia pegou ela e a Manuela, juntei as mudanças, mandei ela para cá, e eu morei na casa do Marcos Paulo, que foi um sócio do Pablo, durante um bom tempo. Aí eu aumentei um pouco o meu salário, ele aumentou na época para R$ 4.000, que não é um salário para lá, é muito baixo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a viver lá, trabalhar, e eu falei, poxa, eu preciso mudar minha vida. Não dá para viver assim, uma hora ou outra eu vou sair do Pablo. Eu peguei e lancei um livro chamado Saia da Lama. Aí eu lancei um treinamento a partir dali. Foi em Piranguçu. Eu abri minha primeira turma de treinamento. Eu ganhei R$ 287 nessa turma. E eu precisava só daqui dali para saber que dá certo. Hoje em dia, tem dia que eu sei pique R$ 100.000 de mentoria que eu vendo. Entendeu? Por conta de um negócio de 287 que eu acreditei. E aí eu comecei a gerar resultado. Só isso. Eu fiz meu trabalho. Eu e a Lídia, a gente sempre foi muito focado no objetivo nosso. Eu trabalhei. Quando eu decidi sair do Pablo, as pessoas falaram, você é louco de fazer isso. Eu falei, você é louco, porque poxa, você sai do lado dele. E vai dar tudo errado. Eu falei, não vai dar, porque eu tenho esse propósito dentro de mim. Eu comecei a trabalhar, cresci. Hoje a gente tem uma empresa de 700 metros quadrados lá em Alphaville. E esses dias eu recebi uma mensagem do Pablo e ele me chamou de novo. Então eu entrei na selva, entrei na loucura, trabalhei bastante. Saí dele na primeira turma de treinamento. Hoje eu estou na 35ª, ele me convidou. E aí, é bem possível, nos próximos meses, ele vai estar falando do treinamento nosso. Foi na loucura de assim, cara, eu vou dar certo. Eu entendi que o propósito não é meu. Ele é um acelerador para o meu propósito. Mas o propósito de vida era meu. Sem ele ou com ele, eu ia dar certo. O que o MDG representa hoje na sua trajetória? Então, ele foi uma mudança, assim, não na minha vida, mas sim na vida das pessoas. O MDG não é o Thales, o MDG são as pessoas que entram lá dentro. Hoje a gente tem 6.000 pessoas no MDG que passaram por lá. E o que foi interessante? A mudança de vida das pessoas, isso foi mudando a minha vida junto com elas. Então, qual que é o segredo que eu entendi? Mudar a vida das pessoas muda a sua vida. Se você pegar em Tiago 4:3, Tamires, está escrito assim, pedis não recebeis porque pedis mal, pedis para o seu próprio uso. Então, eu entendi que se eu pedir para o meu próprio uso, Deus não vai abençoar. Quando tem pessoas envolvidas, as coisas começam a crescer. Qual foi o caso mais marcante de transformação de um aluno seu? Foi um aluno, até o legal, eu vou contar um dos casos, tem vários casos, milhares de casos, mas um dos casos foi um cliente meu de Ouro Fino, aqui próximo de Itajubá, chama Juninho. Esse cara foi interessante que quando ele entrou comigo, eu cobrei um preço de consultoria que para ele era loucura na época pagar. Mas ele falou, foi bem legal a ousadia dele, ele falou, não, vou estar dentro. Ele entrou, esse cara ele triplicou o faturamento dele, hoje ele é conhecido na cidade toda. Ele expandiu a loja dele. Ele saiu vereador, quase ganhou lá em Ouro Fino. E ele foi interessante que esses dias ele abriu no ChatGPT quem é Juninho Celulares. Apareceu o meu nome, Thales Agri, que ele fez um curso e triplicou o faturamento dele. Então, assim, triplicou por quê? Porque ele entendeu o que ele tinha que fazer em cima dos números dele lá. E falando em empresas, o que você diria para o empresário hoje que está passando por um momento difícil? Às vezes está ali com a corda no pescoço, com um sonho grande, mas sem saber uma saída, uma posição, o que fazer. Então, primeira coisa, o que ele tem que fazer? Ele tem que sentar e ver números. Não adianta. Falar assim, poxa, é legal, vai orar, vai procurar pastor, vai procurar padre. Eu indico você procurar isso, mas ele não vai mudar você. Porque, às vezes, o erro da sua empresa está na gestão. Tem que sentar, listar os números. É o que eu falei para você. O empresário literalmente, até eu vou falar uma palavra engraçada, mas o empresário sem capital é um broxa. Ele não tem poder de nada. Então, o que ele tem que fazer? Entrou dinheiro, gente. Eu falo isso para todo mundo e eu falo isso com força porque eu já fiz muito teste em empresa. Não sai pagando dívida. O seu credor, ele fica puto, não é de receber, ele fica puto de não receber nada. Você está devendo 10 mil para ele, você mandar 1.000, ele está feliz. Agora, não deve tudo para ele, não justifica. Então, assim, o que eu indico, Marcos? O cara tem que procurar o conhecimento para ele conhecer sobre o negócio. Porque, assim, o que é o problema, às vezes, do empresário? Você vai fazer medicina, você tem que fazer faculdade. Você vai ser engenheiro, medir planta para construir prédios, você tem que fazer faculdade. O empresário, não. O empresário não tem um apoio dentro do país hoje. O Sebrae é aqueles professor que nem tem empresa. Então, assim, é ruim isso. Primeira coisa, senta, verifica os números,
entende o que está acontecendo, joga tudo numa planilha, negocia todas as dívidas, a empresa ela precisa ter capital. Ela precisa ter dinheiro no caixa. Entendeu? Então, assim, por quê? A falta de dinheiro no caixa não deixa o empresário ter força para fazer nada, abala o emocional dele. Então, é melhor ficar endividado do que sem dinheiro no caixa. Se você abrir sua conta e você entrar lá e falar, poxa, tem dinheiro aqui, mas eu estou cheio de dívida, o dinheiro que está lá vai te dar mais tranquilidade que a dívida que você deixou de pagar, entendeu? O que você fala para o empresário falando do país, do momento que a gente vive hoje? O que o empresário pode esperar? O que você acha que vai acontecer? Então, eu vejo... O que acontece, Marcos? Eu vejo muito esse cenário. Eu vejo... É perspectiva que, assim, esse presidente agora, não é, como eu disse, eu não sou de direita nem de esquerda, mas esse presidente é horrível. Mas eu ganho mais dinheiro hoje na época desse presidente do que do antigo, do Bolsonaro. Aí você fala assim, mas por que ele é melhor? Não é. É porque eu entendi que eu que vou fazer acontecer. Não é o Bolsonaro nem o Lula. Que acaba que você vai ajudar Nem a empresa ajudar. a sair. Por exemplo, igual hoje, a minha empresa ela fatura praticamente aí 5 vezes mais do que faturava antes. O que eu fiz de diferente? Eu aumentei o número de clientes que eu falo por dia. O segredo está na quantidade que você fala ali no início. Hoje eu pego os dados da minha empresa, tudo eu tenho na palma da minha mão. Eu abro ali, tem dia que eles falam com 750 pessoas por dia. Entendeu? Então, assim, se eles falam com 750 pessoas por dia, isso às vezes dá até desespero nas pessoas ouvir. Aumentei o número de pessoas que eu falo por dia, no final vai dar mais resultado para mim. Então, eu não vejo, para mim, o cenário hoje de política não impacta. E para você, empresário, também acho que você não tem que olhar isso. Entendeu? Ao invés de você ficar reclamando, olhando o presidente, vai falar com o cliente, vendeu. Ué. Vai chamar o cliente lá na sua casa, vai falar com mais gente. Por tudo que você tem feito, pelas empresas que você já passou, qual é o ponto mais positivo para se divulgar a empresa? É rádio, é marketing, é rede social? O que você hoje, de tudo que você tem vivido com, não sei, milhares de empresas que fizeram consultoria com você, qual é o ponto mais positivo para somar com o crescimento além do financeiro? Isso varia muito, porque depende do que a pessoa faz. Tem gente que gasta um dinheirão com marketing e não tem resultado. Tem gente que faz patrocinado, gasta muito dinheiro e não tem. Depende do ramo que a pessoa atua. Teve uma empresa lá que a gente começou em Alphaville, mas a gente não deu sequência nela. A gente fez o primeiro serviço, a gente fechou R$25 mil. Tinha um menino que trabalhava comigo, o que ele fez? Ele pegou o panfleto, que é coisa que ninguém usa hoje em dia, ele colocou na porta de carro de luxo. Aí esses carros de luxo chamou ele foi lá e fechou o serviço na época. Então isso varia do ramo. Eu indico o quê? O que eu achei interessante o marketing? A internet, ela tem que estar bem abastecida. Internet hoje, as pessoas falam, eu estou na internet agora, vixe, isso é obrigação sua, não é legal isso. Igual o que vocês fazem. Não é uma coisa assim que, poxa, o Tamires e Marcos estão mexendo com a internet. Não é isso, é a atualização do mercado. Então vocês estão fazendo o que o mercado pediu para atualizar. Porque às vezes, igual o vídeo de vocês, são vídeos bem legais de casal, às vezes a pessoa está precisando de um toldo lá para casa dela. Ela vê o vídeo seu engraçado, o Marcos mexe. Que legal, vou chamar ele. Então, assim, as pessoas, elas não movimentam. O que traz resultado, isso eu falo para você, Marcos, porque eu cheguei lá, o Pablo nem milionário era, quando eu cheguei em Alphaville. E hoje, eu falo para você, é bilionário praticamente. Ele é um cara que movimenta a internet. Ele não está preocupado com a opinião das pessoas, o que elas vão achar. Isso não muda nada para ele. Então, ele movimenta a internet muito forte. Então, eu indico, sim, movimenta sua rede social, dê conteúdo, entendeu? Thales, mas eu não sou bom no que você faz, você não é bom no que eu faço, mas às vezes você é bom em pintura, pô. Vai falar de pintura lá, você vai agradar alguma pessoa, entendeu? Então, eu acho que a internet hoje é uma atualização, é um currículo. A pessoa tem que fazer. Você tocou no nome do Pablo, mais uma vez. Quem é Pablo para você hoje? O que o Pablo soma na sua vida? Então, ele foi um grande mentor, sabe? Uma grande pessoa que me desafiou. E eu acho que assim, o que ele foi para mim, o que ele me desafiou como pessoa, me fez crescer muito. Eu falo para as pessoas, 50% do que eu vivi hoje foi por conta do que eu passei com ele. No sentido do quê? Não existe hipótese de não dar certo. Esse cara, ele é Ultraman. Ultraman, para você ter noção, é 300 quilômetros andando de bicicleta, 90 quilômetros andando, e tem mais, acho que 80 correndo. Ele falou que a perna dele, o dedo dele estava quebrado no negócio. Só que a cabeça dele não deixava ele parar aquilo dali.
E assim, ele atinge... Qualquer coisa que ele põe a mão é engraçado. A gente joga bola toda terça. Você olha pra ele, ele não é bom de bola, é desengonçado, mas é o que mais faz gol de todo mundo. Porque a mente dele, ela não é uma mente de pessoas campeão, mas é uma mente que sempre vai vencer. Então, ele trabalha isso na cabeça dele. Eu ontem, pra você ter noção, e eu trabalho sempre isso na minha cabeça, eu não trabalho que eu vou ser perdedor. Eu tava jogando um jogo no aniversário da Manu com um parente nosso, e aí tava 2-0, aquele jogo de jogar assim, de empurrar a bolinha. Eu falei, cara, eu vou ganhar. Eu criei isso dentro da minha mente. No final do jogo, faltando 30 segundos, eu ganhei de 3-2. Então, sempre essa competitividade na sua vida tem que sempre existir. Igual o seu pai, por exemplo. Ele corre pra caramba de carro. Aí um dia perguntaram pra ele assim, a Lídia perguntou, por que você corre muito? E falou assim, porque se a pessoa me passar, parece que eu tô perdendo a corrida. É verdade. Então, o que acaba acontecendo? Se a vida das pessoas for desse jeito, elas vão ter muito mais resultado. É literalmente o que ele tem, o que ele passa. Acaba que você vai buscar, eu quero. Eu quero. Se eu quero, eu vou pra cima e vou Então, conseguir. ele é assim, ele não tem plano B. Eu não tive, assim, plano B. Pra você ter noção, Marcos, quando eu fiz meu primeiro auditório, acho que você deu até uma lona na época para o projetor. Hoje, lembra que você deu pra gente uma época? Projetor de R$400. Hoje a gente tem um telão de 180 mil dentro da empresa. E eu, assim, quando eu fui comprar o primeiro, eu olhei e falei, cara, eu não sei como eu vou conseguir. Aí o cara foi lá e parcelou pra me pagar do jeito que eu podia. Então, assim, as coisas caem no meu colo porque eu gero aquele ambiente ao meu redor, sabe? Não, show de bola. Agora vamos mais pro espiritual. Uhum. O que é Deus pra você? Em sua família, na sua empresa, na sua vida? Cara, geral? Deus para mim é um amigo. Até na empresa estava acontecendo isso, porque assim, as pessoas às vezes elas querem colocar Deus como uma coisa, poxa, é uma coisa muito distante, não é? Eu entendi que Deus é meu amigo, eu converso com ele, eu não peço para ele, porque pedir é errado. Sempre quando eu peço estratégia, mas Deus é um amigo para mim. Eu sempre converso muito com ele, às vezes até os funcionários da empresa pedem para mim assim, Thales, ora por essa situação para dar certo. Porque eu sei que a sua oração vai dar certo. Teve 3 funcionários que estavam atrapalhando a empresa, eu orei, os 3 pediu conta. Entendeu? Então, assim, Deus é um amigo que eu converso com ele. Eu acho que, assim, se você sentar na sua casa, você não precisa ter oração. Você não precisa falar bonito. Às vezes você acha que você precisa falar bonito. Não é, como se você estivesse conversando com um amigo. E aí vai conversando, você pega intimidade com ele. Eu sempre priorizo de manhã, primeiro momento é ter um momento com Deus, entendeu? Orar, fazer meu devocional, entendeu? Porque ele é tudo. Se ele tem, se ele dá, igual aquela canção. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Você tem que entender que ele é Deus. E se você está passando por um momento difícil na sua vida, é porque ele quer te ensinar alguma coisa. Entendeu? Tem até o Thales Roberto, num podcast que eu vi, que ele falou assim, se você está passando um momento de atribulação, pergunte para Deus o que ele quer. E fale para ele ensinar você esse caminho mais rápido possível. Para você passar dessa aprovação mais rápido. Entendeu? Então, assim, é entender isso. Agora eu vou perguntar de uma pessoa próxima, talvez muitas das pessoas que não vão assistir. Mas o que é José Bernardes, o Zezinho, para você? Então, para mim, o Zezinho é um pai. Eu falo para você, eu tenho meu pai, mas ele é um pai pra gente, porque ele sempre confiou muito na gente, sabe? E eu falo pra Lídia, assim, o que a gente pode e não pode fazer, a gente faz. Até a Lídia brinca que ele vai levar ele embora pro Alphaville, com a Cristina daqui a um tempo. Mas eles foram um pai que sempre acreditaram na gente. Não só na gente, né, Marcos? Mas em você, na Tamires, em todo mundo. E o Zezinho é assim, de verdade. Ele é uma pessoa que a vida inteira ele levou Deus com ele, né? Sim. A vida inteira ele leva Deus com ele, em tudo que ele faz. Então, literalmente, ele é um pai pra gente. Ele é um pai pra família toda, sabe? E é um exemplo. Então, assim, pra gente... Por mais que eu tive meu pai, pra mim, ele foi um exemplo de pai. Entendeu? Porque ele fez o que ninguém fazia. Ele é um ser humano incrível, né, o Thales? Eu vejo que eu, como Nora, ele me trata como filha. Se puder tirar dele e dar pra gente, ele não mede esforços, né? Ele gosta de ver a família unida, ele gosta de ver os netos crescendo com saúde. Para ele, ninguém tem defeito. Os netos são tudo perfeitos. O que importa é eles terem saúde para correr, brincar. E ele também teve os desafios da vida dele, né? Que foi muito sofrido, começou muito cedo. É uma pessoa muito experiente, né? Que passou por altos e baixos na vida, né? E eu vejo ele, eu falo para meus filhos que eles cresçam e sejam pelo menos 1% do que o vô dele, do que o Zezinho é, né? Porque eu admiro muito. Eu vejo ele hoje, ele dá um baile em vários adolescentes aí, né? Ele levanta e não para, ele sobe, ele desce, ele vira e sempre está na ativa, né? Se o Marquinhos chegar aí com 60 e... Quantos anos ele tem? 69 anos, com a força de vontade, com a saúde que o meu sogro tem, ó, tá firme e forte. Será que eu chego?
Ele é literalmente é isso mesmo, mas o porquê, o que acontece com ele? É a mente de competitividade que ele teve a vida inteira. Não só por isso que ele atingiu grandes resultados na vida dele, porque ele a vida inteira ele colocou isso na cabeça dele. Entendeu? Que vai ser, que vai acontecer. Então, assim, é uma pessoa incrível. Ele é mesmo. Pra mim é um mentor. Ele e minha sogra também é uma mulher muito, muito de fé, muito incrível também. E é isso, né, marido? Chegamos ao fim. Quero agradecer. Foi muito legal. O Acho que Thales. foi mais de 1 hora, não foi? Uma hora. 1 hora, foi um tempo bem legal. A gente quer te agradecer. Imagina. Veio de São Paulo para estar com a gente aqui. Passou um período rápido, só para estar nos respondendo, para estar conversando com a gente aqui. E faltou o nosso bate-papo rapidinho, né? Bate-bola. Bate-bola, nossa. Responder o... Já tá até aqui, ó. Eu tinha deixado aqui, ó. Porque a gente tem que ter esse... Vamos lá. O bate-bola é uma chave que a gente fez para poder encerrar tudo. Que legal. Copiamos do Juan. Vamos lá, né? Um livro. Um livro, tem o meu, né? Que eu Saia da Lama, que eu gosto muito, mas tem um que é do Brunet, que chama Especialista em Pessoas. É muito bom, para mim é um dos melhores livros que tem. Uma frase. Não troque propósito por proposta, é minha frase mesmo. Essa frase ela foi tão forte que eu fiz ela na época. Eu estava conversando com um rapaz e eu falei isso para ele, que ele ia fazer uma sociedade. Eu fiz pulseira, foi muito legal. Até o Pablo começou a usar a minha frase. E ele usa até hoje essa frase. Então você repete a frase para mim. Não troque propósito por propostas. Não, então quer dizer que o dinheiro não está acima de um propósito. Nunca. Um filme. Um filme. Tem vários aí que eu acho que é interessante. Deus Não Está Morto, mas teve um que eu assisti que eu não me recordo o nome. Mas normalmente filme cristão que eu mais gosto. Uma série. Uma série. Eu gosto bastante de La Casa de Papel. Eu também gostei. Por questão de estratégia que ele usa. Nada que eu assisto, eu não assisto por... Assim, até é engraçado. Na minha vida, nada é por entretenimento. Sempre eu visualizo algo de negócio. Entendeu? Então, a estratégia que eles faziam foi bem legal. Não, foi criativo demais, né? É. Uma música. Uma música... Eu acho que é Ousado Amor, que é uma música legal, que eu acho que é interessante. Uma pessoa. A Lídia. Que é que tá com você nos altos e baixos, né? É. Um arrependimento. Um arrependimento de não aprender a vender antes. Uma conquista. Uma conquista Não pra mim. é fazer os alunos crescerem, sabe? Isso para mim é uma conquista. Material para mim não é. Assim, até eu estava conversando com uma pessoa, eu acabei de dar um carro para a Lídia. Eu nem fui ver o carro, eu comprei, dei entrada no carro, comprei tudo o carro e eu não fui ver. Então, assim, para mim, bem material não é mais... Tanto que para mim agora, o que eu quero buscar? Eu quero uma Porsche, mas não é por questão de ego. Não é mais sobre isso, sabe? É sobre... Eu acho que é sobre pessoas, de verdade. É gostoso, é muito bom poder desfrutar da vida, curtir, mas isso para mim não é mais objetivo. Um sonho. Um sonho. Eu acho que... Eu vou falar o que eu tenho de propósito, mas não é sonho, eu acho que é uma realidade. É ter 50 colaboradores, que é o que eu quero chegar. Dinheiro. Eu acho que ele é um impulsionador do propósito. O Brasil. É o melhor país do mundo. Na hora que acabar essa parte ruim que está acontecendo, que nós estamos vivendo, a gente vai viver a melhor parte do mundo. Eu conheço muitos amigos, o próprio Pablo é um cara que poderia estar morando em qualquer lugar do planeta e com o dinheiro que ele tem. Mas ele ama esse lugar. Nenhum lugar como o Brasil. O Brasil, a gente está no melhor país que existe no mundo. Eu vejo... Eu vejo que as pessoas estão acostumadas com um pouco, né? Que você oferece aí R$100 e eles ficam felizes da vida e não quer ver um país melhor, né? Uhum. Tanto que a gente está com um governo hoje que está dando trabalho, né? Isso daí eu vejo que não está beneficiando não só a gente como empresários, né? Mas também os funcionários da gente. Porque eu vejo que os funcionários da gente têm cabeça pequenas, muitos, né? Não falo da empresa, né, do Marcos, do meu sogro, não. Mas eu falo no geral.
Você vê que as pessoas estão com a mente pequena, não estão com a mente aberta de pensar em família, em pensar em ir no supermercado e poder oferecer tudo de melhor que tem para os filhos, né? Que a coisa mais gostosa que tem é você ir, não precisar falar não para o seu filho. É você ir poder dar aquilo que você nunca teve na infância, mas pode beneficiar para ele naquele momento, né? O que você vê isso, né, nessa situação? Então, eu acho que isso é as pessoas aguentar até o ano que vem. Eu acho que assim, acabou esse partido político aí, é a última geração dele. Eu acho que é o último ano, o ano vai ser o ano de 2027, 2026, né? Vai ser um ano difícil, mas depois que acabar, eu acho que a gente vai viver um ano muito de abundância no país, sabe? A gente vai viver um ano bem, bem forte, porque o país tem muita força, é um país muito forte, o Em Brasil. nome de Jesus. As pessoas não acham, as pessoas acham os Estados Unidos melhor que aqui, nunca que é. Não tem como ser. Eu vejo que até quando a gente foi viajar, né, alimentação, eu falo que para parque, essas coisas lá, é uma coisa mais gostosa que tem, né? Mas em questão de alimentação, eu falo que eu não troco o Brasil por isso. A coisa mais gostosa que tem é você vir aqui e poder comer um arrozinho, poder comer um A gente tem uma feijãozinho. comida muito mais natural, muito mais saudável. É algo O muito país mais... não tem igual, não. Não. Família. Família é tudo pra mim. Eu acho que assim, para vocês terem noção, eu ouvi de uma pessoa na igreja ali, de que eu ouvi, falou, estrutura a sua família. E eu dediquei muito, assim, eu amo a igreja, eu sou da igreja da Cassiane, mas eu fiquei uns 3 meses bem ausente da igreja. Até o povo perguntava se você saiu da igreja, eu falei, não saí, eu amo essa igreja, eu gosto daqui. Mas literalmente eu tirei tempo para minha família como eu nunca tirei antes. A gente foi viajar, a gente foi fazer nossas coisas, porque assim, eu entendi que meus filhos precisam de mim, principalmente o menor, que ele está em formação de caráter. Então, eu preciso estar perto deles, entendeu? Voltando agora a fazer perguntas de novo, fugindo um pouquinho do bate-bola, você tocou no assunto que é da igreja da Cassiane e o que você fala de Cassiane e Jairim como líderes da sua família? Então, o Jairo é um pai também, né? É um cara assim, apesar da onde eles chegaram, hoje a Cassiane, para vocês terem noção, é a cantora que tem mais show gospel no país. Apesar de ser bem das antigas, né? Mas ela é a maior, assim, se for pegar, uma das maiores. Eles são muito queridos, eles são simples demais. Tiram deles, diferente de alguns lugares que você frequenta que eles querem só sugar. Eles não, eu encontro no shopping, vamos almoçar junto, vamos fazer as coisas junto. São muito simples, assim. Se a igreja não tiver condição de bancar o aluguel, que eu já vi várias vezes, eles vão lá e bancam. Então eles são empresários bem-sucedidos, sabe? E eles não têm... Como o Jairo, por exemplo. O Jairo hoje é um dos maiores produtores musicais do país, o Chitãozinho Chororó, ele que produz. Ele é um pastor que ele fala abertamente de dízimo, oferta, ele pode falar sobre isso. Porque ele não depende dali. Entendeu? Não que eu sou a favor também quem depende. Mas, assim, ele pode sim, ele é um grande pastor na igreja, tanto que é uma igreja uma das maiores em Alphaville, mas também é um empresário. Ele tem o propósito dele como um empresário. E na vida de vocês, assim, a proximidade que vocês têm com eles, o que eles somam na vida de vocês? Então, o Jairo, para mim, eu falo para você, o Pablo foi um cara que me incentivou, mas a de sabedoria, o Jairo que foi. O Jairo é um mentor para mim, eu já fiz muito treinamento com o Jairo também. Então, assim, eles são literalmente, são pessoas sábias, sabe? Eles ensinam, eles têm muita bagagem do judaísmo. Então, eles ensinam muito essa questão de judaísmo. Eles foram importantes no crescimento nosso. Show de bola. Thales, fé. A fé é tudo. Eu acho que a fé é a 24 horas por dia. Tem que ter fé o tempo em tudo que você faz na sua vida. Entendeu? Porque daí eu tenho certeza que as coisas vão funcionar. Thales, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente poder encerrar, da sua empresa. Quem quiser contatar, quem quiser fazer o MDG, Legal. conhecer um pouco mais de Thales Agrico. Legal. Hoje a gente tem 2 empresas. A gente tem a Base de Negócio, que é uma empresa de consultoria, e a ECE Brasil, que é uma empresa de educação. A Base de Negócio ela é mais focada para ajudar o empresário no dia a dia. A ECL é 100% focada em treinamentos. A gente tem vários treinamentos. E um dos treinamentos que está dentro dela é o MDG, que é o que o Pablo Marçal está entrando agora. E ele vai palestrar nesses eventos em gerais. Então, nossa empresa ela fica em Alphaville. É um dia que você for para São Paulo, quiser visitar, segue a gente no Instagram. Thales Agrico mesmo, tá? Com TH. A gente está sempre aberto a receber vocês aí. Você quer deixar o telefone, o Instagram e tudo Então, o mais? Instagram mesmo, é Thales Agrico. Se você quiser
Seguir, eu acho que o Instagram é Por o lá melhor já número. acha tudo, né? Hoje em Já dia acha Instagram tudo, é tudo tem lá, tudo tem na bio, lá você consegue pegar tudo que você precisar lá, né? Segue lá que eu acho que vai ser bem legal para você. A gente tem bastante conteúdo para ajudar o empresário no dia a dia. Você já fez quantos MDG? 35 turmas já. É a 35ª agora na próxima semana. Nossa, muito bom, né? E é isso, né, Marito? Sim. Então, mais uma vez, te agradecer. Não, a gente imagina. vai sempre acrescentando alguma coisa. Mais uma vez, te agradecer e por estar junto com a gente aqui, ter vindo de São Paulo para estar com a gente. E saiba que a gente gosta muito de vocês. A gente ama a vida de vocês e o que precisar da gente, tem umas ordens aqui para atender. Eu tenho certeza que eu precisar, eu vou buscar lá também. Obrigado, viu, gente? Muito bom. Parabéns, viu, pelo projeto aí. E é isso aí, pessoal. Agradecer você que assistiu até agora no final. Teremos os próximos. Aí a gente vem colocar aqui quem vai ser o próximo. O Tamires ia fazer uma cirurgia, por isso que a gente não tem o próximo convidado. Então a gente vai deixar lá na divulgação o próximo convidado. Aí vamos agradecer ao Juan também, né? Mais uma vez agradecer o Juan. Estúdio Wonder Podcast, que libera o espaço pra gente aqui. Um espaço super confortável. Igual a gente estava conversando com o Thales. Câmera de primeira, microfone de primeira, tudo equipamento aqui. Ele está aqui para atender a gente sempre, com muito carinho e amor. Com um sorriso no rosto, um ambiente acolhedor. Feliz da vida que a gente marca uns horários. Vamos lá, Juan, agora? Pode ser agora? Mas o Juan também é um cara que tá crescendo cada vez mais, né? É uma pessoa também que a gente aprende a admirar bastante. É um cara bem esforçado. Ele e a Cris são dois profissionais, assim, sensacional. E tem um herdeirinho, coisa mais fofa do mundo. É. Lourenço é nota 1000, uma belezinha. Gente, Deus abençoe. Grande abraço para vocês, um beijo.